Olá, RN! Nessa aula a gente vai estudar sobre o stroke, que é o AVC. Então, o que vai diagnosticar o stroke, que é o AVC, vai ser a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, e é importante descartar o AVC hemorrágico e determinar a localização da extensão da lesão. Então, quando o paciente ele chega para a gente com aqueles sinais e sintomas, é importante fazer rapidamente a tomografia para descartar o AVC hemorrágico. Por quê? Para justamente saber se o tratamento vai ser com destruidores de coágulos, que são os clot buster, ou se vai ser outro tipo de tratamento. Não pode haver nenhum tipo de confusão nessa intervenção, porque se a gente trata o AVC hemorrágico como se fosse o isquêmico, a gente acaba piorando drasticamente a situação do paciente, né? Então, o tratamento deles vai ser totalmente diferente. No AVC isquêmico, vamos lembrar que o paciente ele tem um coágulo. O evento ele foi trombótico. Então, o que a gente precisa fazer é destruir esse coágulo para que a circulação no cérebro volte a existir adequadamente. Então, a gente vai utilizar o clot buster, que é o caso da TPA, a aminolase. Então, a gente vai utilizar esse medicamento não para prevenir coágulo. Então, existe uma grande diferença entre trombolítico, que é esse medicamento aqui, e os anticoagulantes. Antiplaquetários e anticoagulantes previnem que o coágulo aconteça, o trombo aconteça. Aqui, o uso do trombolítico é para destruir esse coágulo. Só que para destruir esse coágulo existente que causou o AVC isquêmico, ele acaba gerando um risco muito grande de sangrar várias outras partes do corpo. Então, existe um cuidado muito importante e muito peculiar para quem faz uso desse medicamento, porque esse paciente ele já não pode ter nenhum tipo de comprometimento na parte de coagulação, ou não pode ter nenhuma doença que gere já um sangramento, porque se ele vier com o tratamento com trombolítico, vai acabar piorando outras situações. Então, existe um cuidado muito peculiar desse medicamento e a gente tem uma aula só dela aqui na plataforma para vocês, tá? É muito importante a gente saber quando esse paciente começou esses sinais e sintomas, porque o trombolítico ele só vai poder ser administrado dentro de 3 a 4 horas e meia após o início dos sintomas. Tem algo bem interessante, bem peculiar aqui também no tratamento do paciente com AVE isquêmico, é que é indicado manter uma pressão arterial elevada. Então, nesse caso aqui, a gente quer que o paciente fique hipertenso de forma proposital. Essa hipertensão controlada serve para que a gente consiga manter uma perfusão de oxigênio adequada no cérebro. Então, essa hipertensão é esperada, a gente quer que aconteça e a gente só vai controlar essa pressão com antihipertensivos se os níveis de pressão arterial sistólica tiverem acima de 220 ou diastólica acima de 120. Aí a gente vai tratar a hipertensão. E nós vamos implementar seizure precautions para evitar qualquer complicação relacionada à convulsão se o paciente vier a ter, e a gente vai diminuir todo o risco de estímulo e garantir que o paciente vai estar em repouso absoluto. Já no AVC hemorrágico, o tratamento ele é totalmente diferente do AVC isquêmico. Aqui o paciente ele já está sangrando. Então, de forma nenhuma, o paciente pode receber trombolítico porque vai fazer ele sangrar muito mais. Então, nesses casos aqui, a gente vai implementar seizure precautions também, porque esse paciente também tem risco de convulsão. A gente vai implementar medidas que previnem o aumento da PIC, já que esse paciente, por conta do sangramento, tem esse risco dessa elevação. Então, a gente vai intervir oferecendo para o paciente stool softness, que são os amolecedores de fezes, porque esse paciente, por conta da PIC elevada, não pode ter constipação, não pode fazer força para evacuar. A gente vai orientar esse paciente a ficar em repouso, a diminuir o nível de exercício e esforço. Então, ele vai ficar em bed rest, que é repouso. A gente vai colocar a cabeceira da cama em medium line para melhorar o retorno venoso. Então, a gente não pode deixar esse pescoço virado justamente porque pode comprimir a veia jugular e acabar aumentando a pressão intracraniana. Então, esse paciente precisa manter a cabeça bem reta. O paciente ele pode ter a disfagia, que é justamente a dificuldade de engolir adequadamente. Então, a gente vai prevenir a broncoaspiração e manter o paciente em NPO até que o swallow estiver ok, até que o sinal de deglutição, de engasgo, estiver ok. Então, o paciente ele precisa demonstrar um reflexo de tosse, de engasgo, para que a gente saiba que o paciente tem condições de se alimentar.
a gente não vai dar anticoagulante para esse paciente por conta do risco também de sangramento. Então, esse paciente ele pode apresentar aumento da pressão intracraniana. Então, se esse paciente se manter com uma pressão intracraniana elevada, a última alternativa vai ser fazer uma craniectomia. De fato, é remover a parte superior do tampão do crânio para que essa pressão ela diminua de uma forma realmente efetiva, onde o cérebro ele consegue expandir e essa pressão dentro da caixa craniana diminua. Então, essa é a última intervenção que é realizada, muito mais invasiva, logicamente, mas que muitas das vezes salva a vida do paciente. Então, esse paciente, por ser um AVC hemorrágico, além dos anticoagulantes, ele também vai ficar sem aspirina, clopidogrel, que são antiplaquetários, a heparina e a enoxaparina, que são anticoagulantes, varfarina também, e os trombolíticos, que são clotbuster e destruidores de coágulos.